Revelado, a incrível transformação dos gêmeos cego após a surpreendente ação da nova faxineira, a vida de Pedro e Paulo, dois gêmeos de olhos vazios e mundos cheios, era uma dança delicada de desafios e alegrias em uma pequena cidade do interior do Brasil. Apesar da cegueira, eles nadavam num mar de amor. Sua mãe, uma guerreira que enfrentava a vida como cozinheira de um restaurante, lutava dia após dia para dar tudo o que podia aos meninos. O coração dela palpitava de preocupação, principalmente ao ver que os sonhos dos filhos pareciam ser apenas nuvens flutuantes, sempre fora de alcance. Mas tudo mudaria quando Sofia, uma faxineira cheia de sonhos e garra, entrou na vida deles. Assim que Sofia começou a trabalhar na casa da família, uma energia nova começou a pulsar no ar. Ela não era apenas uma faxineira, era uma luz que iluminava os caminhos que Pedro e Paulo nem sabiam que poderiam trilhar. Conversas simples acabavam se transformando em trocas de sentimentos profundos. Os gêmeos, encantados com a voz doce de Sofia, começaram a sonhar com canções. Sofia percebeu a paixão naqueles meninos e, após muita insistência, decidiu dar-lhes aulas informais de canto. As tardes se tornaram alegres, cheias de risadas e melodias improvisadas. As vozes dos gêmeos, antes perdidas na escuridão, começavam a encontrar o seu brilho. Porém, a alegria estava longe de ser um caminho sem pedras. A mãe dos gêmeos, ao notar a paixão que transbordava nos ensaios, ficou receosa. A música, aos seus olhos, poderia ser uma ilusão, uma armadilha que levaria os meninos a desilusões e frustrações. Entre cestos de roupa suja e pratos enfumaçados, o conflito começou a se agigantar. Ela tentava colocar freios nas atividades de Sofia, enquanto o calor da cozinha não se comparava ao calor das vozes que ecoavam na casa. O que antes era harmonia, agora se transformava em uma batalha silenciosa onde as vontades se chocavam. Pedro e Paulo se viam divididos. De um lado, o amor da mãe que os protegia do mundo, do outro, a paixão que despertava alicerce novo em suas vidas. Nós não vamos desistir, repetiam entre si, firmes, em meio às tensões familiares. O sonho de se apresentar em um festival local crescia dentro deles, como um foguete prestes a decolar. Todos os ensaios, emoções e segredos estavam direcionados para aquele grande dia. Mas a sombra da discórdia pairava, como uma tempestade prestes a estourar. Na véspera do festival, o clima era pesado. Com a carga da tensão lá em cima, um mal-entendido explodiu à mesa. Sofia e a mãe estavam completamente em lados opostos. O que deveria ser uma celebração se transformou em um duelo que feriu corações. Enquanto isso, na sala, Pedro e Paulo sentiam a pressão aumentar. Seus corações disparados, ansiosos e confusos, desejavam apenas cantar. Precisamos cantar nossas verdades, sussurravam um para o outro, firmes na crença de que a música poderia, sim, salvá-los. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do festival estava chegando e a festa esperava, cheia de brilho e vida. Mas a dúvida pairava sobre os gêmeos. Conseguirão cantar e, ao mesmo tempo, unir o que estava desfeito? O coração pulsava, e a luz da esperança estava prestes a se acender, mas os laços familiares estariam prontos para essa tempestade? Pedro e Paulo estavam dispostos a descobrir, enfrentando não apenas o público, mas também as verdades ocultas que pulsam dentro de sua própria casa. O palco estava preparado, a plateia ansiosa, mas será que eles conseguiriam superar as sombras que se formaram ao seu redor? O sol nasceu brilhante no dia do festival, e a cidade estava envolta em um clima de expectativa. As vozes animadas e os sorrisos ansiosos de pessoas indo em direção ao centro da cidade ecoavam ao redor. Pedro e Paulo sentiam essa energia, mesmo sem a visão. Era como um abraço caloroso que os envolvia, mas a ansiedade também dançava entre eles, como uma sombra indesejada. Enquanto se arrumavam, as mãos trêmulas de Pedro encontraram a de Paulo.
Está tudo bem, mano? Perguntou, tentando esconder o próprio medo. Amanhã, isso vai ser o nosso grande momento, respondeu Paulo, sua voz carregada de determinação, mas refletindo um frio na barriga. Naquele pequeno instante entre os gêmeos, a confiança foi renovada. Mas a questão da discórdia ainda estava na atmosfera. O próximo ensaio seria a prova de fogo, não apenas para suas vozes, mas para a fragilidade dos sentimentos que se aglomeravam como uma tempestade prestes a desabar. Na casa da esquina, Sofia estava envolvida em suas próprias incertezas. A discussão da véspera ainda ressoava em sua mente. Ela entendia o desejo da mãe dos gêmeos de protegê-los. Mas havia um fogo dentro de si que pulsava a cada acorde que ensinava, e a ideia de perder o contato com aqueles meninos partia seu coração. O que eu posso fazer? Sussurrou para si mesma, enquanto arrumava suas coisas. Não posso deixar que o medo dos outros defina os sonhos deles. Quando os gêmeos finalmente encontraram Sofia no parque, o clima estava tenso, carregado de palavras não ditas. Com o olhar humano e sincero dela, constataram que sua luz estava um pouco apagada. Oi, Sofia, disseram em uníssono, tentando soar otimistas, ainda que a insegurança pairasse. Oi, meninos. Vamos ensaiar, ela respondeu, forçando um sorriso. A tensão era palpável enquanto se preparavam para ensaiar a música que havia sido escolhida. Era uma canção sobre esperança e superação, e naquele momento, parecia ter uma ressonância ainda mais profunda. À medida que as notas começaram a fluir, algo mágico começou a acontecer. A voz de Pedro, que tremia no início, foi envolvida pela força resoluta de Paulo. Juntos, criou-se uma sincronia que falava de suas almas, de suas lutas. Aquela música, que deveria ser um simples ensaio, se transformou em um espaço sagrado, onde eles podiam expressar tudo o que sentiam. Entre risos e lágrimas, a melodia ganhou vida, vibrando em uma harmonia que parecia coar pela cidade. Mais, após o ensaio, enquanto os meninos se afastavam, parecia que o antigo mal-estar havia ressurgido. A dor da discussão despedia-se, sem partir, deixando um gosto amargo no ar. Sofia, decidida a não deixar que tudo aquilo ficasse no esquecimento, foi até a casa dos gêmeos. Eu preciso conversar com sua mãe, afirmou para si mesma, sabendo que era a única opção para acalmar a tempestade. A noite caiu e, enquanto o vilarejo ilumina-se com as lanternas do festival, cada um em suas casas se preparava para o grande momento. Um último ensaio estava por vir, e o eco da dúvida se entrelaçava com a esperança. Os gêmeos estavam prestes a desafiar não apenas o público, mas tudo o que estava desfeito entre eles. E, assim, enquanto sombras dançavam ao redor, a pergunta permanecia no ar: conseguirão unir seus mundos sem perder o amor que os une? O palco seria o palco da verdade, mas quem se atreveria a revelar o que realmente estava escondido nas sombras? As lanternas do festival iluminavam a cidade como estrelas caídas, refletindo a emoção que dominava o ar. Pedro e Paulo se preparavam para o último ensaio. A música ecoava em suas mentes, um convite a superar o medo e abraçar o desconhecido. O coração batia forte em seus peitos enquanto os sons da celebração preenchiam o espaço ao redor. Na casa ao lado, Sofia estava frente à porta dos gêmeos, nervosa. Sabia que a conversa com a mãe deles não seria fácil, mas precisava tentar. Ela bateu, a mão tão trêmula que quase hesitou. Quando a porta se abriu, a expressão de Dona Clara era uma mistura de preocupação e expectativa. Oi, Sofia. O que você deseja? Perguntou, a voz carregada de um peso que a condição dos meninos trazia. Preciso falar sobre Pedro e Paulo, começou Sofia, as palavras ainda entrecortadas. Eu sei que você se preocupa com eles, mas eu percebo que a mágoa entre vocês está crescendo. Precisamos conversar sobre o que pode ser feito. O olhar de Dona Clara endureceu, mas havia algo mais profundo ali, um reflexo de amor. Você não entende, Sofia. Eu só quero protegê-los. Sofia respirou fundo, tentando encontrar a empatia que conseguia sentir por aquela mãe que lutava com suas próprias inseguranças. O que você considera proteção pode estar os afastando de algo que amam. Eles têm talento, e desconfio que a música é o que os faz sentir completos. Vamos permitir que eles se expressem?
Disse, a sinceridade de suas palavras dançando no ar. Dona Clara hesitou, mas a faísca de esperança que Sofia despertou a fez pensar. Vai ensaiar com eles. Tenho certeza de que estará lá para cuidar, a mãe disse, mas ainda soando não convencida. Sofia segurou a mão da mulher, um gesto silencioso de comunhão. Vamos fazer isso juntos, afirmou com suavidade, como se um pacto estivesse se formando naquela troca. A tensão pairava no ar enquanto as vozes se uniam no parque. Pedro e Paulo, assim que começaram a tocar com Sofia, sentiram a energia intensa da confiança, misturada à fragilidade das emoções. A música reverberava nas ruas, e as pessoas se aproximavam, começando a criar uma cercania. O festival se tornava um espaço de conexão inesperado. A plateia poderia sentir o calor da entrega daquelas vozes, como se cada nota fosse um pedaço do coração exposto. No entanto, o passado estava à espreita. Enquanto ensaiavam, uma sombra conhecida se aproximou. Era a mãe de Sofia. A expressão dela traduziu preocupação. Precisamos ir, Sofia. Conhecer os gêmeos não é seguro, disse ela, os olhos repletos de um medo que poderia sufocar sonhos. Mãe, não é assim que funciona. Isso não é sobre segurança, mas sobre deixar que sejam quem são. Tornou-se um grito de aceitação. Pedro parou alguns instantes, sem saber se deveria concluir a música ou lidar com a situação. Paulo, percebendo a hesitação do irmão, decidiu que era hora de se manifestar. Se não nos deixarem viver nossos sonhos, não viveremos de verdade, falou, a voz cheia de emoção, reverberando como as notas que soltavam. As batidas do coração de Sofia batiam forte. Por favor, só deem uma chance, implorou, a união pela música mais forte do que qualquer divisão anterior. E enquanto olhares se cruzavam, um novo caminho se desenhava. Mas, de repente, um grito cortou o ar, um grito lembrando que nem todos estavam prontos para essa transformação. É tudo uma farsa. Eles nunca vão conseguir. Uma voz familiar disparou entre a multidão. Os gêmeos sentiram o frio na espinha. Tanto trabalho, tanto amor, e a sombra da dúvida ainda pairava. Poderiam eles superar isso e brilhar no festival? A cidade estava pronta para ver a verdade. Mas seria a verdade suficiente para vencer o medo? Pedro e Paulo trocaram olhares apreensivos. A voz que ecoou pela multidão não era apenas qualquer voz, era a de Lúcia, a vizinha que sempre criticou o talento deles, sempre duvidou de cada acorde e cada sonho que eles ousavam sonhar. O peso das palavras dela era como uma tempestade se formando. O coração dos gêmeos parecia querer sair pela boca. Sofia sentiu que algo quebrava no ar ao redor. As pessoas começaram a cochichar, trocando olhares confusos. O festival, que antes se vestia de luz e alegria, agora parecia ameaçado. Ignora ela, Pedro. Não escuta isso. Paulo disse, tentando acalmar o irmão. Mas a dúvida tardava a se dissipar. Com um sopro forte, Sofia pegou a mão de cada um dos meninos. Precisamos seguir em frente. A música é mais forte do que qualquer palavra negativa, declarou, sua voz firme, desafiando o medo que se infiltrava na atmosfera. O olhar de determinação dela reacendeu uma centelha nos gêmeos. Afinal, eles estavam ali por um motivo, e esse motivo era mais importante do que as inseguranças. Os três tomaram uma respiração profunda juntos, unindo forças. Pedro começou a tocar a introdução da música que haviam ensaiado. O som da guitarra se espalhou pelo ar, como um fio de luz entre as nuvens escuras. Paulo imediatamente acompanhou com a percussão. E Sofia, com a voz clara e potente, cantou com todo o coração. As notas começaram a fluir novamente, e a plateia, mesmo perplexa, se alinhou em um fresh esforço para ouvir. Os murmúrios reduziram gradativamente. As pessoas, que antes se deixavam levar pela dúvida, começaram a se mover como se estivessem hipnotizadas. Pedro se lembrou das palavras de Sofia, a música é a verdade. E enquanto todos ouviam, a verdade deles começou a brilhar como nunca antes. Não somos uma farsa! Gritou Paulo, com a força de quem não aceita se calar. Temos um sonho. E assim continuaram a tocar, perdendo-se na música e na emoção. Cada nota os conduzia para um lugar onde não havia dúvida, somente a liberdade de serem quem realmente eram.
O olhar das pessoas ao redor começou a mudar, aquela transformação estava se desenrolando bem diante de todos. Era como se as lanternas do festival começassem a dançar com a presença deles, refletindo uma nova luz. Foi então que, no meio da canção, Sofia notou algo mágico. A expressão do público transformava-se, as pessoas começaram a se mover ao som, algumas até dançando. A insegurança estava sendo dissolvida a ponto mais, de repente, o que seria um clímax de vitória se transformou em uma sombra sobre os gêmeos. Lúcia, que até então parecia uma observadora silenciosa, começou a caminhar. Quando virou a esquina da pequena multidão, foi revelada outra figura, familiar e ameaçadora. Era o pai de Sofia, que estava observando a cena com olhos críticos. Naquele instante, tudo pareceu congelar. Pedro e Paulo não tinham apenas lutado contra a dúvida, mas agora enfrentariam um novo adversário, um homem que não acreditava em sonhos, mas que determinada presença ainda tinha o poder de calar vozes. Vocês precisam parar isso agora, ele gritou, atravessando o espaço entre eles. O olhar que lançava escaldava os gêmeos e fez o coração de Sofia disparar. A música parou abruptamente, e um silêncio assustador caiu sobre todos. Como lidar com isso? O desejo de se libertar pesava mais que qualquer sombra. E agora, o que fariam? As palavras da mãe de Sofia coavam em seus pensamentos. Será que teriam forças suficientes para lutar por seus sonhos diante da adversidade crescente que se aproximava? O silêncio pairou no ar, pesado como uma tempestade prestes a estourar. Os olhares se fixaram em Sofia, em Pedro e Paulo. Um mix de emoções fervilhava na multidão, um deles cheio de esperança, outros de preocupação. O rosto do pai de Sofia estava rubro, e seus olhos transmitiam a certeza de que ele estava ali não apenas para proteger a filha, mas para esvaziar qualquer sonho que pulsasse entre aqueles garotos. É só uma fase, Sofia. Você não deve se deixar levar por isso. O pai insistiu, embora sua voz tremesse, revelando um abalo interno que ele tentava esconder. Volte para casa, agora. Ela sentiu cada palavra como um golpe, uma corrente puxando-a para longe de tudo o que amava. Mas uma centelha de resistência ardeu em seu peito. Olhou para Pedro e Paulo, que estavam tão abalados quanto ela. Neste instante, a música não era apenas uma forma de expressão, era uma declaração de guerra. Suas mãos tremiam ao redor do microfone. Não podemos desistir agora, sussurrou Sofia, seus olhos brilhando com determinação. Pedro, ao seu lado, apertou a mão da irmã. Paulo, por sua vez, ergueu a cabeça, desafiando o pai dela com um olhar decidido. Estamos aqui para mostrar quem realmente somos! Gritou Paulo, e a adrenalina em sua voz ecoou pelo coração de todos. O público começou a sussurrar novamente, alguns parecendo pingar com atenção, outros compartilhando um sutil incentivo. A música havia parado, mas o ritmo das emoções ainda pulsava vibrante. O pai de Sofia hesitou, por um breve momento, detectando o poder que aquela conexão entre eles gerava. Ele, de certa forma, tomava consciência de que não podia controlar tudo. Vocês não vão conseguir, bradou ele, parecendo mais uma pessoa desesperada do que um pai defensor. Mas a resposta estava prestes a chegar de outra forma que ele não esperava. Sofia respirou fundo e, com uma coragem que não sabia que tinha, começou a falar. Meu pai, esse sonho não é só meu. Isso é sobre nós, sobre quem somos juntos. Não é uma fase, é a nossa verdade. A plateia começou a se agitar. Os murmúrios de dúvida se transformaram em palavras de apoio. Alguns se aproximaram, formando um pequeno círculo de encorajamento ao redor do trio. O clamor foi crescente e Sofia se sentiu envolvida por um calor de esperança. Deixe-o tocar, deixe-os ser livres. Alguém gritou. Outros rapidamente se juntaram, aumentando a voz em apoio à liberdade de expressão. O pai dela olhou ao redor, percebendo que as pessoas, em sua maioria, concordavam com os gêmeos. Havia algo ali que ele não podia ignorar. A atmosfera se tornou eletricamente carregada, como uma corda prestes a se quebrar. Sofia aproveitou o momento, pegando a mão de Pedro e Paulo novamente. Vamos tocar! Exclamou, e, se o mundo lá fora estava caótico, era hora de se focarem no que realmente importava. No canto do olho,
Ela percebia a hesitação do pai, mas não poderia se deixar abalar. Com as emoções em ebulição, Pedro ergueu sua guitarra e começou a dedilhar a melodia. Paulo acompanhou com o ritmo firme da bateria. E Sofia, apesar do medo, começou a cantar de novo. A música fluiu como um rio ao longo de um caminho indomável. À medida que as notas se espalhavam, a multidão reagia. Os olhares de preocupação se transformaram em sorrisos. A batalha ainda não estava vencida, mas aquele momento, aquele sopro de liberdade, era um passo avassalador em direção ao sonho deles. O pai observava com expressão confusa, enquanto seu coração tentava entender o que aqueles sons significavam. A questão que surgia em sua mente era: haveria espaço na sua vida para a aceitação, para os sonhos que antes considerava impossíveis? E no clímax da apresentação, enquanto as lanternas do festival brilhavam intensamente, um grito de emoção ecoou na multidão. Uma dúvida ainda pairava, uma pergunta que fazia o coração acelerar. O que aconteceria se ele decidisse se juntar a eles? E, mais importante, eles seriam capazes de fazer o pai acreditar em sonhos? Sofia sentiu que o mundo se desconectava de tudo e todos à sua volta. A música pulsava forte, como um tambor que batia no centro de seu peito. A energia que antes parecia sufocante agora era eletrizante, e a plateia se transformava em um organismo único. Cada rosto refletia sentimentos profundos e conectados, cada olhar um impulso para seguir em frente. Vamos juntos, gritou Pedro, dando força à próxima parte da canção. E a magia começou a acontecer. Enquanto eles tocavam, uma onda de compaixão e compreensão fluía ao redor. O pai de Sofia, embora relutante, não conseguia desviar os olhos do palco. A música parecia penetrar em sua armadura, cada nota quebrando as paredes que lhe ergueram em torno do seu coração. É isso que eu sempre quis ser! Uma voz emergiu da multidão, uma mulher levantando os braços. A energia contagiante fez ecoar uma onda de movimentos, como se o público estivesse dançando em sincronia, pulsando juntos com a batida. Pedro tocava com paixão, cada acorde cheio de emoção. A firmeza de Paulo na bateria solidificava o que havia sido apenas um desejo até agora, transformando-se em uma manifestação clara do que eles representavam. Sofia, com a voz clara e doce, cantava como se estivesse despejando seus sonhos em todos os que a ouviam. Mas, mesmo em meio a esse momento, a presença do pai pesava. Ele observava, seu semblante cambiante entre orgulho e confusão. Sofia podia ver uma batalha acontecendo dentro dele. A força que a música injetava na multidão não parecia atingir seu coração imediatamente, mas havia uma rachadura, uma fissura onde os sentimentos dele podiam começar a entrar. Quem é você? Um murmúrio ressoou nas fileiras mais próximas. Era uma pergunta feita em tom de respeito e curiosidade. E tudo isso estava sendo injetado na alma do pai de Sofia. Você sempre foi essa pessoa, Sofia. Por que agora? Sofia respirou fundo, sentindo a música pulsar dentro dela. Porque isso é meu e de vocês. Não existe fase, existe escolha. Ela gritou, sua voz cruzando o espaço e ecoando como um chamado para aqueles que estavam ali. E assim, enquanto o clímax da música chegava, algo extraordinário aconteceu. As luzes da cena iluminavam o pai dela de um jeito novo e revelador. Ele começou a se mover, como se fosse puxado por uma corda invisível. A música o chamava, e a multidão fez silêncio, atentos a cada gesto. Sofia apertou a mão de seus irmãos, o coração batendo acelerado. O que ele faria? O pai de Sofia tomou um passo à frente. E, quando ele abriu os lábios, um instante quase mágico se apresentou entre eles. As palavras estavam prestes a ser ditas, mas um grito no fundo da multidão quebrou o momento. Vai lá, deixa seus sonhos voarem. O pai hesitou, e esse silêncio se tornou ensurdecedor. Para Sofia, tudo parecia se congelar. Ela queria acreditar, queria que ele também acreditasse, mas ainda havia dúvida. A plateia estava com os olhos fixos nele. E, nesse tenso momento, a música se dissipou cuidadosamente, como se a própria melodia pedisse calma. Então, um movimento inesperado. O homem, com um gesto súbito, começou a aplaudir. Sua expressão não era mais de rejeição, mas de reconhecimento. Eu não sabia que era isso que vocês queriam.
As palavras, embora hesitantes, eram um prenúncio de algo maior, uma possível revelação transformadora. E quando todos começaram a ovacionar, uma nova emoção tomou conta da atmosfera. Sofria a luta interna de um pai e a esperança crescente de uma filha. O que vinha a seguir? A música ainda estava ali, pulsando com a promessa de mudança. A multidão sentia, vibrava. E isso era só o começo. Agora, um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e a pergunta ecoava entre eles: até onde aquele aplauso poderia levá-los? O som dos aplausos ressoava como um eco ininterrupto, mas para Sofia, o mundo parecia ter parado. Ela fitou o pai com um misto de nervosismo e expectativa. A luz que agora o envolvia deixava seu rosto mais suave, quase vulnerável. Aquela era a chance que eles esperavam, a oportunidade de iniciar uma nova relação, mas ainda havia um abismo entre eles. O pai respirou fundo e olhou ao redor. As palmas ressoavam, mas ele parecia sintonizar apenas o silêncio entre as batidas de sua própria desconfiança. Eu não sabia que era isso, ele repetiu, como se estivesse tentando se convencer da realidade daquela declaração. Um olhar de incredulidade passou por seu rosto. Nunca pensei que vocês quisessem. Sofia sentiu seu coração apertar. Seria esse um reconhecimento genuíno? A plateia ainda aguardava, um coletivo de almas com esperança, alimentando o momento, desejando que aquele pai frágil encontrasse sua voz. Pedro, percebendo a tensão, aumentou o volume da música, preenchendo o espaço com uma melodia suave, quase como um mistério que estava prestes a ser revelado. Vai em frente, cara. Deixa de lado o medo. Ele gritou, encorajando a transformação em cada palavra. Uma onda de coragem parecia fluir pelo pai de Sofia. Ele deu um passo à frente, e os olhares de todos se concentraram nele. Era um momento tenso, onde a musicalidade se misturava ao silêncio do improfundo. Ele precisava escolher, permanecer na sombra do medo ou dar um passo em direção à luz. Sofia fez um movimento suave com as mãos, como se estivesse puxando-o mais perto da verdade que ela sabia que ele guardava. Pai, só quero que você saiba que aqui está a nossa verdade. Sua voz falhou por um instante, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Você pode ser parte disso. Com essas palavras, algo quebrou dentro dele. O pai respirou mais uma vez, mas desta vez, não com pesar, e sim com a determinação de quem está prestes a saltar em um abismo desconhecido, confiando que haveria um colchão de amor ali para ampará-lo. Eu só não sabia se era bom o suficiente. As palavras saíram como um sussurro, mas foram recebidas com um carinho profundo pela audiência. Era quase como se a energia se acumulasse em torno dele, transformando a dúvida em uma possibilidade imensa. A plateia estava hipnotizada. Pequenos murmúrios de encorajamento surgiram. Você é bom o suficiente. Vamos! Uma mulher idosa, perto da frente, levantou os braços como se estivesse tentando tocar o céu, um símbolo de esperança, e muitos a seguiram. A música começou a ganhar um novo tom, vibrante e cheio de promessas. Sofia olhou para Pedro e Paulo, e eles trocaram um sorriso cúmplice. Eles também acreditavam. Tudo estava se moldando, e seu pai, por fim, parecia decidido. E, então, sem aviso, ele ergueu as mãos. Eu sou seu pai. Eu estou aqui, e quero ouvir suas músicas. Quero que me mostrem quem vocês são. Um grito coletivo de alívio e alegria ecoou, preenchendo o espaço com um amor constrangedor e libertador. As luzes brilhantes refletiam a emoção daquela virada, e a plateia se encheu de uma energia renovada. A música agora vibrou com uma nova inspiração. Mas, no fundo da mente de Sofia, uma interrogação crescia. Aquela nova conexão seria duradoura? Ou o passado poderia assustá-los novamente? O que mais estava enterrado sob as arestas da negação e da dor? Enquanto a música aumentava, uma nova onda de determinação tomou conta do público. Mas havia algo mais se desenrolando no horizonte, uma sombra imprecisa que poderia ameaçar tudo o que eles estavam conquistando. À medida que Sofia começava a sentir a liberdade do seu pai, a pergunta pairava no ar: qual o verdadeiro preço dessa revelação? A música fluiu suavemente pelo espaço, sua melodia agora repleta de um otimismo vibrante. O sorriso de Sofia se alargou à medida que a conexão com seu pai parecia mais real do que nunca. Para aqueles que assistiam,
O momento parecia ser um divisor de águas em uma história que, por tanto tempo, fora marcada pela distância e pelo silêncio. Mas mesmo no calor daquele momento, as sombras de dúvidas ainda pairavam sobre a mente de Sofia, como nuvens ameaçadoras em um céu que agora começava a clarear. As palmas da plateia ecoavam, mas naquele turbilhão de emoções, um pensamento persistente a assombrava. O que aconteceria após os aplausos? O que eles realmente sabiam um sobre o outro? O passado do pai ainda poderia vir à tona e arruinar tudo? Você está realmente pronto para isso? Ela sussurrou, quase sem pensar, os olhos fixos nele. A pergunta passou no ar como uma marola em um lago tranquilo, e ele hesitou. O entusiasmo de antes deu lugar a uma sombra fugaz em seu rosto, mas a plateia não percebeu. As pessoas estavam perdidas em seu momento de apoteose, e sua nova resposta importava apenas para os dois. Talvez eu nunca esteja realmente pronto, ele admitiu, balançando a cabeça, a voz trêmula. Mas quero tentar, Sofia. Estou disposto a aprender. Aquelas palavras eram como um bálsamo para o coração de Sofia. Ela sabia que a luta seria longa e cheia de altos e baixos. Mas ali, em frente a ela, estava um pai que finalmente estava disposto a enfrentar os mesmos medos que a atormentaram durante anos. Então vamos juntos, pai. Um passo de cada vez. Ela se aproximou mais, um gesto de oferta e de proteção, como se estivesse estendendo a mão, convidando-o para um novo mundo. Quando os acordes da música diminuíram, surgiram as primeiras conversas da plateia. Era como se a vida tivesse retornado de um sonho profundo. Vocês estão arrasando! Gritou alguém da última fila. Outros começaram a comentar animadamente sobre o que acabaram de assistir, mas para Sofia e seu pai, o barulho exterior se transformou em um suave murmúrio. No entanto, enquanto as emoções começavam a se restabelecer, um olhar furtivo na plateia capturou a atenção de Sofia. Era uma mulher de cabelos escuros e olhos penetrantes, que parecia estar observando cada movimento deles, como um lobo à espreita. Sofia sentiu um arrepio ao encontrá-la, um vazio no peito que a fez recordar de um tempo em que segredos e traições se entrelaçavam na narrativa familiar. Essa mulher, quem era? O passado tomava a sua forma novamente, e a lembrança da dor a sacudiu. Poderia ela ser parte do que havia separado seu pai deles décadas atrás? Pai, você viu aquela mulher? Sofia perguntou entre os dentes, tentando não fazer alarde. Ele desviou o olhar, o semblante agora sério. Vi sim. Ela parece familiar. A tensão cresceu à medida que ambos tentavam conectar as peças do quebra-cabeça que ainda permanecia emaranhado. O passado se erguia como um muro entre eles, desafiando a nova ponte que estavam tentando construir. Precisamos descobrir quem ela é, Sofia afirmou, uma determinação firme em sua voz. Mas a revelação estava a um suspiro de distância. Assim que a música parou e o público começou a dispersar, a mulher se levantou e se aproximou deles, os olhares dos gêmeos e seu pai fixados em seu rosto. Os sentimentos conflitantes de esperança e medo estavam agora inextricavelmente entrelaçados. O que ela tinha a dizer? A pulsação de um novo dilema se desenrolava no ar, e Sofia sentiu que a resposta que viriam dali poderia mudar tudo novamente. O que ela vai nos revelar? Pensou, aguardando o próximo movimento dessa história que parecia mais uma vez fora de seu controle. Sofia sentiu um frio na barriga enquanto a mulher se aproximava. O ar ao redor parecia ficar denso, carregado de possibilidades e segredos. Cada passo dela fazia o coração de Sofia acelerar, e ela trocou um olhar rápido com seu pai. Era uma expressão carregada de inúmeras perguntas não ditas. A mulher, com seus olhos intensos, parou diante deles. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, ela sorriu levemente, como se tivesse perdido um pedaço do passado há muito tempo. Oi, Sofia. Oi, Carlos, ela disse, com uma voz que ecoava lembranças enterradas. É bom vê-los, mesmo depois de tanto tempo. A menção de seus nomes trouxe um calafrio a Sofia. A mulher parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Mas o que ela queria? Qual era a intenção por trás de seu sorriso enigmático? Quem é você? Carlos perguntou, a voz rouca, carregando o peso de um passado desconhecido. Ele parecia vulnerável,
como se estivesse prestes a se despir de uma armadura que usou por anos. Meu nome é Isabela. E, bem, eu sou parte da sua história. Uma parte que você talvez não tenha certeza se gostaria de lembrar. O olhar dela era intenso, cheio de emoções complexas. Sofia sentiu a pressão de suas palavras. O peso da revelação a cercava como uma tempestade que se anunciava. O que você quer dizer com isso? Isabela hesitou, como se estivesse pesando suas palavras com cuidado. A plateia, agora dispersa em pequenas conversas, quase não existia mais para eles. Era como se estivessem em um espaço isolado, onde apenas o passado e o presente se entrelaçavam. Eu conhecia sua mãe, e seu pai. Conhecia vocês quando eram apenas crianças, Isabela disse, a voz embargada. Ela olhou nos olhos de Carlos, buscando aquela conexão perdida. Eu fui amiga da sua mãe, Sofia. Nós tínhamos um laço forte, até que algo aconteceu e tudo mudou. As emoções estavam à flor da pele. Sofia viu lágrimas brilhando nos olhos de Carlos, e isso a atingiu em cheio. Era um pai que lutava, um pai em busca de um passado que parecia mais distante a cada instante. O que aconteceu? Sofia pediu, a voz mal conseguindo quebrar o nó em sua garganta. Tragédias. Se você pudesse reunir toda a dor de um momento e transformá-la em separação, seria assim. Eu não estou aqui para machucar vocês. Estou aqui para, talvez, fazer as pazes com meu passado também. Isabela fez uma pausa, suspensa em um abismo emocional. E o que você espera com isso? Carlos perguntou, a raiva crescendo ao mesmo tempo que desconhecimento. A intenção dessa mulher oscilava entre o reconfortante e o desconcertante. Isabela respirou fundo, como se cada palavra se transformasse em um peso em sua mente. Falar sobre a sua mãe. Sobre o que realmente aconteceu. Vocês merecem saber a verdade. Não posso mudar o passado, mas, talvez possamos entender um pouco melhor quem somos agora. Sofia sentiu o dilema surgir novamente. A busca por compreensão, por uma verdade que poderia curar ou rasgar ainda mais seu coração. Então está tudo ligado, pensou. Os fios invisíveis que os uniam estavam tão emaranhados que era difícil saber onde começava um e onde terminava o outro. E se nós quisermos ouvir você? Carlos finalmente disse, a voz firme. Isabela sentiu, um semblante de esperança começando a surgir. Se vocês estiverem prontos, eu contarei tudo. A promessa de uma nova revelação pesava no ar, mas o pavor de que um novo ciclo de dor poderia se iniciar também estava presente. Sofia olhou para seu pai, o coração se apertando. Como eles poderiam se reconstruir se novos segredos estavam prestes a emergir? Estamos prontos para ouvir, Isabela. Mas precisamos de honestidade, Sofia declarou, o olhar firme. A honestidade pode abrir feridas que vocês não estão prontos para enfrentar, Isabela advertiu, mas não havia como voltar atrás agora. O futuro se desenrolava promissor e aterrorizante ao mesmo tempo. A revelação que aguardava poderia ser a luz ou a escuridão. E enquanto as sombras do passado se erguiam, Sofia não sabia se estava finalmente pronta para enfrentá-las. O que mais viria a seguir? As primeiras luzes do dia raiaram sobre a cidade enquanto Sofia, Pedro e Paulo se reuniam em um pequeno calçadão, onde semanas atrás haviam sonhado em se apresentar. Agora, diante deles, o futuro parecia mais claro, embora ainda envolto em mistérios. O festival, que havia sido o palco da transformação, era também o cenário em que tantas verdades estavam prestes a emergir. Após a conversa reveladora com Isabela, o trio sentiu uma mistura de esperança e nervosismo. A promessa de entender seu passado era um peso e, ao mesmo tempo, uma libertação. Precisamos resolver isso de uma vez por todas, disse Paulo, com determinação no olhar. Dona Clara, a mãe dos gêmeos, chegava ao calçadão, a expressão carregada de uma tensão que Sofia reconhecia bem. Ela sabia que aquela conversa não seria fácil, mas era o momento que esperavam há tanto tempo. Estava pensando em vocês, disse Clara, olhando nos olhos de seus filhos. Preciso pedir desculpas por tudo, eu só queria protegê-los. E nós queremos o mesmo, mãe, respondeu Sofia, com voz suave. Mas é hora de também ouvirmos o que Isabela tem a dizer.
precisamos entender o que aconteceu com a nossa família. O olhar de sua mãe se suavizou momentaneamente, mas logo a insegurança voltou a tomar conta. Não sei se estou disposta a ouvir sobre o passado, murmurou Clara, mas suas palavras soaram incertas, como se o desejo de mudança estivesse começando a surgir. A chave estava ali, à disposição para confrontar aquilo que tinha sido escondido. Pedro e Paulo, percebendo o conflito emocional, trocavam olhares de encorajamento. Vamos encarar isso juntos, mãe. Ninguém precisa estar sozinho nessa. Podemos chegar a um lugar melhor, disse Pedro, sua voz carregada de um amor que transcende as dificuldades. Dona Clara respirou fundo e, finalmente, assentiu. Ok, então. Vamos entender isso. Quando devemos nos encontrar com Isabela? A leveza da declaração de Clara foi como uma onda de alívio para todos. O que antes era um assunto proibido, agora era apenas um passo necessário à frente. Naquela noite, conforme a cidade mergulhava lentamente nas sombras, o pequeno grupo decidiu sentar-se em um parque. O clima era tenso, mas havia uma expectativa palpável no ar. Isabela chegou, seu semblante ainda mais sério desta vez. Obrigada por me receberem, começou, olhando cada um nos olhos. Não espero que me perdoem. Mas há um tempo em que as verdades precisam ser ditas. Sofia percebeu que a voz de Isabela estava carregada com as memórias do passado, e esse passado estava carregado de dor. O que aconteceu entre as famílias de vocês e a minha foi algo que eu nunca superei, começou Isabela, sua voz falhando. Sua mãe e ela estava tão feliz com vocês, mas um acidente, algo aconteceu, e eu não consegui impedir. Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu como um sussurro. Isabela fechou os olhos por um instante, buscando a coragem necessária para continuar. Houve uma discussão. Você sabe como as emoções podem ficar intensas entre amigos. Uma palavra saiu errada e o resultado foi trágico. Tudo isso se transformou em raiva e separação. Eu me tornei uma sombra que sempre os observou de longe, incapaz de ajudar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Por que você não nos contou antes? A voz dela estava embargada, refletindo anos de dor e desconfiança. Eu tinha medo da sua reação, tinha medo de afastá-los ainda mais. Mas eu sei que a verdade é o único caminho para cicatrizar, respondeu Isabela, olhando diretamente para Clara. A conversa continuou, e cada palavra parecia ir rompendo as barreiras que haviam se construído ao longo do tempo. As revelações estavam ali, algo que antes parecia insuperável, agora começava a ceder espaço a um entendimento mais profundo. No final, quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar, Sofia, Pedro e Paulo estavam envoltos em um abraço coletivo com a mãe. Estamos juntos nisso, murmurou a mãe, seu coração finalmente aberto aos filhos que tanto amava. E naquele momento, cada um percebeu que, embora o passado fosse doloroso, havia espaço para redenção e reconstrução. Obrigada por estarem aqui, por não desistirem de mim, disse Isabela, com um brilho nos olhos. Clara sorriu, recebendo-a de volta. Já não é mais uma sombra, agora somos todos parte de uma nova história. E assim, o trio, junto com Dona Clara e Isabela, se despediu daquele dia em que o passado se transformou em oportunidade. A música ainda vibrava na memória de todos, como uma promessa de que a vida sempre pode recomeçar, com novas notas a serem tocadas. Aquela conexão, uma vez perdida, agora pulsava forte como um coração renovado. Estava claro que a jornada deles seguia uma jornada de amor, aceitação e sonhos. De mãos dadas, eles se dispuseram a dançar conforme a música da vida, sabendo que, juntos, tudo era possível. Agora chegou a hora de fazer valer a sua paixão por histórias emocionais. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora e ajude nosso conteúdo a atingir mais pessoas. Você é fundamental para o algoritmo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa poderosa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. E quem ama boas histórias sabe a importância disso. Não espere nem mais um segundo.